nós como brasileiros estamos criando essa expectativa dos estrangeiros que estão vindo para cá, treinadores, né? Para ver o que a gente pode aprender com os caras também, né? Porque a gente só ouve falar nessas coisas, os caras estão sendo contratados, porque tem toda uma metodologia, tem toda uma situação importante, né? E eu tô aqui para ver também essa coisa acontecer, né? Porque quando você acabou de falar do Abel aí, né? O professor Abel do Fluminense, né? E que ele foi covarde no jogo de hoje. O ano passado, o Palmeiras foi jogar com o River Plate lá, deu uma aula de futebol, ganhou. E quando jogou no Parque Antártica, quase perdeu, eu vi esse jogo. E ninguém falou absolutamente nada do Abel do Palmeiras, né? Chamou ele de covarde, chamou ele de qualquer outra coisa, né? Então, assim, para você ver como é que as comparações que estão acontecendo com treinadores estrangeiros e com treinadores brasileiros. Situações parecidas, mas que quando eu vou falar isso até o final da minha carreira agora, porque realmente o que estão fazendo com os treinadores brasileiros é uma sacanagem, para não falar outra coisa, né? Colocaram todo mundo no mesmo pacote e jogaram aos leões e falaram, pronto, parece que a gente não ganhou nada, não existiu Tele Santana, Rubens Minelli, não existiu o professor Cilinho, não existiu o Zagallo, que lá em 70 fez uma linha de 3 com o Clodoaldo entrando de terceiro zagueiro e ninguém falou absolutamente nada. Os caras preferem falar dos caras europeus que fazem isso, fazem aquilo. Ninguém falou dos esquadrões todos que eu falei para você agora em relação a treinadores que dirigiram. Tele Santana montou em 92, 93 uma das melhores equipes que eu vi jogando na minha vida, que era o São Paulo. E ninguém fala absolutamente nada. Transição, compactação, jogo apoiado, tudo. Tinha tudo momento, aqui, né? Eles foram valorizados naquele momento, de passou, acabou. E os estrangeiros, falta convicção. Eu sempre achei que faltava paciência com os estrangeiros. Lembra que nenhum estrangeiro prestava, achavam, traziam, não davam nem tempo para os caras. Naquela época. Naquela época. Sim, sim. Até uns 7 anos. Sim. Qualquer estrangeiro que chegasse, não emplacasse, tchau. Ninguém virava. Aí era um preconceito. E agora também tem um preconceito, agora tem que ser só estrangeiro. Parece que é tudo na modinha, né? Vonei, tudo na moda. não é nem pela questão de ser estrangeiro, esquece. Não, sim, mas sabe? eu tô dizendo assim, é a questão moda, de desvalorização dos profissionais que trabalharam aqui e deram muito resultado. Sim. E eu não estou falando da minha geração, não. Eu estou falando de caras que eu acabei de citar agora, que ganharam tudo que o Brasil ganhou. Nós somos o melhor país de futebol do mundo. Nós não podemos apagar essa história. Éramos, né? Nós temos na história 5 títulos mundiais, nós somos o maior produtor de jogador da história, nós somos o país que mais encantou o esporte em todo o mundo. Agora, hoje, pela questão de organização, não. Então. Agora, você não pode chegar e colocar no balaio que o treinador brasileiro é incapacitado. Você não pode falar isso. Não, isso jamais. Isso você não pode chegar aqui e falar, pô, o treinador brasileiro, seja lá qual for, nós estamos falando até aqui... Até porque tem vários estilos de treinadores. Lógico, pô. E eu não estou aqui para defender o estrangeiro ou o brasileiro. Eu estou falando o seguinte, quando vocês comentarem sobre um treinador, tem que ser falado tudo que tem que ser falado, como vocês falam, para um estrangeiro e para um brasileiro. Porque pô, só porque o cara é estrangeiro, usa um comentário. E quando o cara é brasileiro, o cara está ultrapassado. Então, eu acho que isso daí é uma sacanagem que eu, como brasileiro, que eu, como treinador, que me capacitei pra cacete, fico indignado quando eu escuto falar de um Vanderlei Luxemburgo, de um Abel, de um Zagallo, porque realmente eu vi o que esses caras fizeram. E às vezes a moçada de hoje, que está começando a trabalhar aí no meio da imprensa, só viram e é perfeitamente normal. Acompanham muito o futebol europeu, tem como parâmetro o Pep Guardiola, o Klopp, os times europeus, perfeitamente normal. Mas quando olhar para cá, lembre-se que a gente tem uma história linda dentro do futebol. Nós não somos só esse 7-1 que falam aí. Nós temos uma história espetacular dentro do futebol, que eu gostaria que fosse respeitado, como representante, ex-atleta e treinador de futebol agora. Mas em relação a técnicos brasileiros, técnicos estrangeiros, acho que a gente tem que saber também diferenciar quando é analisado o momento atual. Esse técnico brasileiro é bom para ser contratado para esse time agora, para essa temporada? Aí pode ser que o cara realmente não seja bom, porque faz tempo que não apresenta bons trabalhos, boas ideias. Se for para falar da história desses treinadores, aí muda completamente a análise, né? Você vai falar de um
de um Abel Braga, pô, fez um baita trabalho agora no Fluminense, como eu disse, 12, 13 vitórias consecutivas. Antes disso, o Abel fazia tempo que não fazia bons trabalhos. Você vai analisar a história dele, beleza, vitoriosa, um monstro. Você vai analisar atualmente, às vezes, não apresenta a mesma coisa do que a história já apresentou. O Abel Ferreira, por exemplo, quando perdeu de 2-0 para o River Plate no Allianz Parque, foi massacrado. Na minha opinião, o que eu vi foi que ele foi massacrado porque ele quase perdeu a classificação mais garantida da história, né? Se fosse um brasileiro, concordo. Difícil, né? Se fosse um brasileiro, eu concordo que ele seria massacrado ainda mais, né? A paciência da imprensa e de tudo mais seria menor. Mas a análise é muito do fato do momento. Vamos falar do momento. Os técnicos brasileiros estão mais em baixas em relação a trabalhos em relação a fatos, títulos vencidos, né? O Cuca ganhou agora o Campeonato Brasileiro, se destacou, mas a Libertadores é Abel Ferreira, é Jorge Jesus há 3 anos, né? Então, olha o Vojvoda, o trabalho que fez no Fortaleza. Então, é claro que eu concordo que o peso aí da torcida, da imprensa, cai muito mais em cima dos brasileiros, mas também acho que os estrangeiros são criticados e são elogiados porque fazem por merecer também, não é porque o Brasil teve a história mais brilhante de todas aí no futebol, com jogadores, técnicos e Copa do Mundo, que essa história vai perdurar mesmo com as coisas não acontecendo. Hoje a realidade é outra.